trabalho, cuida daquilo que eu te dei para fazer, porque eu te prometi lá no Brasil que dos teus filhos eu ia cuidar, então deixa comigo. É como eu falei para os irmãos, mas muitas vezes não é do jeito que a gente imagina. Deus vai cuidar, então vai ser perfeito. Não vai acontecer nada com eles não vão errar, vão ser fiéis, vão ser aqueles servos de Deus, tementes, humildes, nada. Rebeldes, saíram, abandonaram a igreja, fizeram tudo o que de errado. O que de Deus? Você falou que ia cuidar. Se você entender uma coisa, amados, o inimigo muitas vezes ele quer te pegar, ele quer te derrubar, ele quer fazer você pecar, e ele tenta, não consegue. Aí ele fala assim, bom, quem que ele mais ama? Quem que ela mais ama? Aí ele fala assim, então vamos lá. Aí vai nos nossos filhos. E é por isso que a oração constante pelos nossos filhos é tão importante. O meu filho mesmo, esse que hoje é evangelista, ele estava afastado do Senhor e ele estava numa igreja lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele chegava na igreja para não ter problema de Deus mostrar alguma coisa, falar alguma coisa, revelar alguma coisa dele, ele ficava lá atrás, longe. E um dia o pregador estava lá e ele sentou lá atrás, ficou. E o pregador, num dado momento, falou assim, e você que está aí atrás? Aí todo mundo começou a olhar e ele falou assim, você que está nesse lugar aí. Aí ele olhou para trás e falou assim, não, é você que olhou para trás. Aí identificou. Ele viu e falou assim, olha, Deus te livrou de mortes. Sabe por quê? Lá do outro lado tem pessoas orando por você, tem gente que ora por você sempre. E ele recebeu aquela mensagem. Depois ele contou os perigos que ele tinha passado, realmente a morte estava muito perto. E aí então o que nós vemos, amados, que muitas vezes nós tememos errar com nossos filhos e erramos mais ainda quando nós não confiamos em Deus. Quando nós não cremos em Deus. E que ele diz aqui que, na verdade, quando nós tomamos as nossas próprias decisões, nós causamos um problema. Porque, na verdade, esse Salmo 127, que diz que os nossos filhos são herança do Senhor, é exatamente porque é dele, mas ele deixa você criar. E a gente olha assim e fala assim, não é possível, né? Uma vez meu filho fez um corte de cabelo assim, muito estranho, ele gostava de caçar careca, né? Naquela época era difícil. Não era assim não, professor, careca mesmo. Aí ele um dia quis me brincar comigo, me zoar, como diz aí, né? Zoar com meu pai. E ele cortou o cabelo. E quando ele colocou o chapéu, dava a impressão que estava careca. Eu olhei assim e falei assim, tira o chapéu. Eu estava com freguês na oficina, né? Ele estava lá comigo. Ele tirou o chapéu, estava igual o Ronaldinho, que era só aquela ponta de cabelo aqui. Eu falei, é possível, né? Eu estou vendo que teve alguém aí também que o filho cortou o cabelo no jeito, que pensou assim, mas não é possível esse cabelo desse menino. Aí eu falei para o cliente, né? Interessante, né? A gente cria como labor, leva no médico, a gente educa. E estava revoltado, mas não foi errado o que eu fiz, porque ele guardou aquilo. E, na verdade eu chamei que ele não girava bem da cabeça, porque cortou o cabelo daquele jeito. Eu cheguei agora na América, meu neto estava querendo cortar careca, minha filha não deixava de jeito, eu falei, deixa filha, o cabelo cresce de novo. Aí ele não deixou cortar careca, ele pintou de amarelo, ele queria o cabelo ficasse branco, não ficou laranja, depois tem que fazer outra coisa, ficou amarelo. Eles vão colocando tanta coisa na cabeça, que na verdade só tem cabelo na cabeça, dentro da cabeça acho que não tem muita coisa, mas porque toma cada decisão, mas isso faz parte de experiências de vida.
Se nós compreendemos, e é isso que a lição vai falar, cada um filho é um filho. As comparações, as predileções, elas vai talvez alegrar um, mas magoar o outro. E aí então vai ter conflitos dentro do lar. As comparações que nós fazemos é por causa de habilidades. E o filho que tem a habilidade que a gente gosta, esse é o queridinho. O outro filho que não tem habilidade que a gente gosta, mas tem outra habilidade, esse aí não é nada. Olha o seu irmão, viu como ele faz tudo certo, bonito, aí você não consegue fazer isso. Essa comparação cria problemas. Estou vendo gente rindo assim, na cabeça, porque é sinal que já aconteceu. Mas a lição aqui é para isso mesmo, mas não é para dizer que só você está errado, todos nós erramos. E quanto mais filho tem, mais erra. Eu estava até comentando com a irmã, imagina o pai do pastor Bernini e a mãe que tinha 17 filhos. Será que tinha algum preferido? 17. Então, veja que cada família tem que entender o plano que Deus tem para cada um. E aí, então, o que nós vamos fazer? Nessa lição, o objetivo dela, amados, é apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca, que foram patriarcas, e a matriarca. Eles eram, Isaac filho de Abraão, e Deus tinha prometido uma grande nação através de Abraão. Agora Isaac vai continuar esse patriarcado, e depois vem Jacó, e nós vemos que nessa gravidez de Rebeca, ele teve que esperar 20 anos para Deus cumprir a propósito. O pai tinha esperado quantos anos? Lembra? Quem lembra? Quantos anos Abraão esperou para Sara ter filhos? 25. Agora Isaac foi 20 anos. Orou para Deus que tirasse a esterilidade dela, que ela pudesse gerar filhos. E ela gerou filho e acabou gerando 2 filhos de uma vez. Agora, houve um conflito familiar, por quê? Porque a predileção que aconteceu com Isaac e com Rebeca, com os filhos, trouxe consequências desastrosas que nós vamos ver. Na verdade, Isaac e Rebeca, eles foram infelizes na criação dos filhos porque não souberam esperar o cumprimento. A dúvida é como que Deus cumpriria essa promessa se, na verdade, pela cultura e da época, o primogênito é que receberia a bênção, né? Então isso, para Isaac, foi muito difícil, tanto é que ele iria abençoar Esaú, né? Mas aí ele teve uma interferência da predileção da mãe, que era Rebeca, por Jacó, que ela amava Jacó, como nós lemos. Isaac amava Saul, porque caçava, trazia as caças, e Isaac, que gostava da comida que Esaú preparava para ele. Já Jacó trabalhava com ovelhas, ele era uma pessoa pacata, diferente de Saul. Desculpa, Esaú. De vez em quando eu trocar, você me ajuda aí. Bom, agora, na verdade, quanto você elogia um filho na frente do outro e faz a comparação, você traz um grande problema para quem está sendo menosprezado. E muitas vezes usamos palavras duras: você é burro, seu irmão faz tudo, você não faz nada, você não consegue, onde já consegue? Irmãos, as habilidades são diferentes. Nós temos 5 dedos, você pode ter 17 filhos, como teve os pais do pastor Bernini, mas cada um deles era diferente. Não tinha nenhum igual.
Pode ter certas coisas que são parecidas com a atitude um do outro, mas igual nunca é. É verdade? Então, na verdade, qual que é a sugestão, então, do método? Então, nós vamos fazer o seguinte, algumas comparações que vão ser feitas aqui, nós vamos atentar para isso, que, na verdade, na introdução da lição, fala que a história deles dois, de Isaac e Rebeca, parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com esses sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou alto preço. Amados, Deus, Ele não deixou de amar e nem de aprender. Deus perfeito, Ele se concretiza mesmo com os desvios dos seus escolhidos. Entendeu? Então, por exemplo, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca fazia parte de um plano maior de Deus, um plano muito maior, que era quando Isaac conhece Rebeca e tomar por esposa, ele não previa, não tinha ideia do que ele iria casar com uma pessoa, uma mulher que era estéril. E mulher estéril naquela época era considerada uma mulher de segunda categoria. Uma mulher que não gerava filhos, ela era desprezada, ela era humilhada. Né? Então, na verdade, quando Isaac descobriu que Rebeca era estéril, ele não pensou duas vezes, inclusive ele trabalhou melhor do que seu pai, porque o seu pai Abraão acabou errando, aceitando o conselho de Sara de ter um filho com uma escrava, para ser o filho substituto, já que ela era estéril e ela já estava em idade avançada. Ela falou, eu não vou ter filhos, eu não posso ter, já passou a minha idade, agora então tenho filho com a minha escrava, que ela vai ser meu filho. E só que ela provocou consequências nessa decisão, e Abraão aceitou, e ele errou também, porque devia confiar em Deus, mas porque as consequências são até hoje. Os ismaelitas são os árabes, são os irmãos dos judeus por parte de Abraão, e eles perseguem os judeus até hoje, em toda a história. Você vê, Abraão viveu quantos anos antes de Cristo? Quem sabe? 2000 anos. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Então, essas coisas trouxe consequência. Se Abraão viveu 2000 antes de Cristo, e hoje nós somos 2000, então até 4000 anos, consequências de uma decisão errada lá atrás. Você entendeu, amados? Então, e todas elas acontecem porque, mesmo sendo homens de Deus, Abraão, que é chamado por Deus o pai da fé, ele errou, ele se precipitou, porque não consultou o Senhor. E nós vimos várias falhas de homens na história bíblica que não consultaram a Deus, tomaram decisões erradas e pagaram um preço muito alto por isso. Né? Então, na verdade, ele orou, Isaac orou, e 20 anos depois Deus abriu a madre de Rebeca, e ela teve esses 2 filhos, que a Bíblia fala que lá dentro do ventre, em algumas traduções fala que eles brigavam entre, né? A Rebeca sentia muita mexida ali, era uma briga. E tem outra tradução que diz que um empurrava o outro. Eles queriam espaço. Né? Então, imagina se um filho dentro da barriga já apertado, imagina 2. Né? E eles já eram ali dentro do ventre de Rebeca, já brigavam um com o outro, se empurravam. E até na hora de nascer, quando Esaú sai primeiro, Isaac segura no pé dele, no calcanhar. Jacó. Desculpa, ixi, não,
E Jacó segura no pé de Isaac, e por isso que o nome dele foi Jacó, é aquele que se encontra. Escrever ali. Então, quando Jacó pega no pé de Esaú, ele sai, ele é chamado de Jacó por isso. E aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, ou enganador. É mais ou menos isso as traduções que dá. Isso nós vamos ver que, inclusive, depois, mais tarde, ainda vai enganar o irmão, né? Vai suplantar o irmão. Então, porque Deus tem o seu propósito presciente, já sabendo antes. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó, e ele já sabia de antemão o que ia acontecer com os filhos gêmeos. Agora, isso, independente de circunstâncias que aconteceram fora do plano perfeito de Deus, Deus, ele deixou acontecer aquilo que houve um desvio do plano dele, mas lá na frente ele conclui o seu plano, porque a promessa de Deus não muda. Então, na verdade, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, ela concebeu filhos gêmeos, mas conforme as crianças se desenvolviam, meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre, e no caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. E aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino, porque quando Rebeca questionou Deus por que aquelas crianças brigavam tanto dentro da barriga dela, Deus falou assim: 2 nações estão no seu ventre. Uma será maior que a outra servirá, entendeu? A maior. Que estava falando exatamente o que iria acontecer no futuro. Então nós vamos ressaltar que esse atributo de Deus, ele não é causativo, isso é causativo, ele não implica determinismo. Deus não trabalha com engano. O engano, as tramóias, tanto de Rebeca, que revelou um caráter meio duvidoso, aí nesse caso, ela enganou, ela teve um plano para enganar Isaac, que já não enxergava mais. Na hora da bênção, quando Jacó mandou que Isaac mandou que Esaú fosse caçar, porque ele gostava da caça. E Esaú ia caçar e trazer o filho, e Isaac ia abençoá-lo. Como primogênito, ele ia ser abençoado. E a Rebeca, vendo e ouvindo isso, ela traçou um plano. Vai lá, vamos matar os cabritos ali, e para pegar a pele dele, vou colocar no seu braço, porque Esaú era muito peludo. Muito peludo. Então, e Jacó já não era peludo, era normal. E era tão peludo que parecia mesmo, muito pelo e ruivo. E aí ela pegou e colocou aquela pele de cabrito na mão de Jacó, e ele foi lá, e ela falou assim, Isaac falou assim: meu filho, você é Esaú mesmo? Porque a voz é de Jacó. Eu sou Saúl. E trouxe lá uma comida para ele, tá gostosa, ele comeu e abençoou. Passou a mão ainda, vem aqui, deixa eu ver. Aí passou a mão, viu aquele espelho e falou assim: ah, é você mesmo, meu filho. Aí Jacó ainda tinha vestido a roupa de Esaú. E quando ele cheirou a roupa, assim, ah, meu filho mesmo, a roupa, o cheiro seu. Tinha um cheiro característico, não sei se tinha, naquela época tinha esses negócios que você vai para ficar cheirando bom a roupa, mas lavava a roupa e ficava o cheiro ainda dos animais, do campo, né? Assim, ah, é Esaú mesmo, né? O cheiro está dele. Então, na verdade, isso tudo contribuiu para uma desgraça na família. Por que desgraça?
Rebeca passou a sofrer muito depois disso, porque ela percebeu que gerou um clima muito ruim dentro de casa. Primeiro que Esaú, quando descobriu que ele tinha sido enganado, ele falou assim, já é a segunda vez que esse meu irmão me engana. O primeiro foi que me comprou a primogenitura porque eu estava com uma fome danada e ele tinha preparado uma comida cheirosa e eu acabei falando, de que adianta eu ter uma primogenitura se eu vou morrer de fome? Me dá essa comida aí. Mas jura que você me dá a primogenitura. Então, no trato dos dois, que eu não sei se o pai sabia, já havia Jacó tomado a primogenitura como o primeiro filho. E agora, mas tinha a bênção, que era dado sempre para o primeiro filho. E aí então foi que Rebeca iludiu esse engano para enganar o seu marido. E aí então o que aconteceu, amados? Aconteceu que Saul foi abençoado, Esaú recebeu a carga de um ódio muito grande quando descobriu que tinha sido enganado. E a Bíblia diz que ele gritou, que ele gritava, xingava, ficou muito bravo. E depois falou, meu pai vai morrer logo. E aí eu mato Jacó. Aí a mãe descobre isso e fala, meu filho, Cananita, mulher que mora aqui. E que Esaú já tinha casado com 2 mulheres hititas. E ela diz que essas mulheres que ela casou atormentava, aborrecia muito a sua mãe, a Rebeca. Então Jacó pediu para Isaac pediu para Jacó não casar com nenhuma mulher daquela terra de Canaã. Então ele foi para a terra para casar lá naquela terra, com os seus pais. E aí então foi que Rebeca perde a companhia de Jacó, que nunca mais ela viu. Ela morreu antes. E Esaú passou então a desprezar os seus pais. Tanto é que quando ele descobriu que o seu pai tinha falado para Jacó não casar com nenhuma mulher daquela terra, ele foi lá e pegou outra mulher da filha de ismaelitas, né? E casou com ela para poder machucar mais ainda os seus pais. Então veja quais as consequências que gera numa família quando as preferências são notadas pelos filhos e o engano e a mentira. Agora, vamos entender como nossos filhos se sentem, amados. Um dos nossos erros, para quem tem mais de um filho, é não ter paciência de escutá-los. É não ter paciência para ouvir. A gente sabe que eles estão errados, mas eles querem se expressar. E quando eles começam a falar para a gente, pai, deixa eu falar, não, já sei, você não, mas eu vou ter, não, fica quieto, deixa que eu estou falando com você. É mais ou menos assim que muitas vezes a gente trata. Não conversa, não fala, fica quieto. E a criança quer falar, e muitas vezes, a minha neta, ela sabe atormentar, a pequenininha. Ela fica, mãe. Eu falo assim, atende ela, pelo amor de Deus. Porque é uma reação, ela quer ser ouvida, ela quer atenção, ela não entende que está falando com um adulto, na verdade. O certo seria o adulto falar para outro adulto, dá um tempinho, o que foi, meu filho? Você dizer, tá bom, daqui a pouco eu te atendo. O certo seria esse, mas eu não fazia isso também, porque a gente também aprendeu isso. Infelizmente, nós não tivemos muitas vezes, alguns pais até que conseguem fazer, mas
A maioria não faz. Você não está vendo que eu estou conversando com um adulto? Irmãos, devia ser o contrário. Adultos, você não vê que eu estou conversando com meu filho? Você entendeu? Porque eles querem se expressar. Eles querem se sentir importantes. Eles querem ser valorizados. E eles têm ideias. Só que as ideias dele muitas vezes não estão certas. Mas se você ouvi-los, você vai ter chance de explicar para eles. Mas a gente não tem paciência. A paciência é coisa que muitas vezes esgota, porque eles aprontam tanto para a gente. Principalmente os adolescentes. Aprontam tanto que a gente não... Sim, calma, você já aprontou muito. Está de castigo. E isso aí, amados, mostra às vezes predileção, porque para alguns eu já vi reclamação de pais. Você bate mais nele do que nela, você chama mais a atenção dele do que ela. A criança fala assim, só eu que apanho nessa casa, só eu, ele não apanha, olha lá o que ele fez. E aí então fica aquela intriga. Será que eu estou falando de algo que está coincidindo com alguma coisa aqui na família? Acho que não. O Daniel não para de rir na minha cara. Perfeição. Então, na verdade, vamos para o tópico 2. Quando Deus ele projeta a família, amados, ele não erra. Quem erra somos nós. Quando Deus te dá filhos diferentes um do outro, ele não errou. Ele quis fazer que um pudesse dar ajuda para o outro. Um filho é bom em matemática, outro é bom em geografia, outro é bom em ciência, um ajuda o outro. Assim, poxa, seu irmão faz as contas tudo certinho, você só não sabe, 2 mais 2 é 10, que negócio é esse? Aí, ele tem dificuldade, mas em ciência ele é bom. Em geografia ele é bom, ele conhece. Então, um ajuda o outro. Seria bom. Olha, meu filho, você é bom em geografia, muito bem, que maravilha, mas o seu irmão é bom em matemática. Pede para ele te ajudar e você ajuda ele na geografia. Você entende, amados? É esse o propósito de Deus. Que tudo que nós temos e aprendemos, Deus fez e estabeleceu de forma perfeita. Ele só quer que nós entendamos que, ao consultá-lo, ele irá nos orientar, porque lembrar que nosso filho pertence a Deus, eu dediquei para ele. Então eu tenho que criar ele de uma forma melhor, porque se eu ficar dando muita bronca dele, xingando muito ele, Deus vai me pegar. E Deus vai dizer a você, o que você está fazendo com a minha herança? Eu deixei você cuidar para mim, e você está estragando essa criança. Inclusive sem disciplina, não disciplina os filhos. Irmãos, nunca vimos pais tão acossados pelos filhos como agora. Os filhos, agora mesmo estão na farmácia, não é só do brasileiro não. E o japonês estava com uma criança, a criança queria pegar uma coisa, o pai não deixava, queria pegar outra, o pai não deixava, começou a xingar o pai. Daqui a pouco começou a bater no pai, o japonês, e eu falei assim, meu Deus do céu, no meu tempo a missionária já tinha levado no banheiro ali, já voltava bonzinho. Mas hoje não, hoje as crianças, é por isso que a turma fala assim, é princesa, se torna a rainha do lar, que é a criança. O meu príncipe se torna o rei do lar, porque ele te escolhe a comida, ele escolhe as coisas para fazer, ele rejeita aquilo que você faz, só quer comer isso, comer aquilo. Eu falei assim, puxa vida, seria tão bom que você deixasse ele passar fome. Ele comia até batata com casca e tudo, banana com casca e tudo. Mas eles hoje querem só aquilo que eles se agradam, e muitas vezes até coisa que não vai dar saúde. Só estragar a saúde deles. E antigamente, nossos pais punham o prato
E se a criança não comesse, o prato ficava ali. Eu quero doce, eu quero laranja. Não, a comida está ali. Mas eu não quero. Então tá bom, então você vai ficar sem comer. Aí chorava, reclamava, mas daqui a pouco comia. Hoje muitos pais falam assim, mas maldade, isso é judiar da criança. Isso é educar a criança. Deus não faz isso com você, por acaso? Quem daqui, além de mim, já levou umas costas de Deus? Eu já levei. Deus já trabalhou comigo de várias maneiras. E eu louvo a Ele por causa disso. Eu agradeço a Ele. Obrigado, Senhor, pelas disciplinas que o Senhor tem me dado. Elas me fizeram voltar para o caminho certo. Você entende, amados? Quando você entende, porque a Bíblia fala em tudo, dai graças. Porque Deus é perfeito. Na hora você não entende. E quando Deus faz isso, Ele quer que a gente entenda o propósito da estabilidade e harmonia na família para que a sociedade tenha o quê? Homens e mulheres de caráter. Hoje o que nós está acontecendo na política, nas televisões, só coisas indecentes, imorais. Por quê? É a sociedade. É a nova geração que está sendo criada. Os valores mudaram. Foram invertidos os valores. Hoje é errado ser honesto. Hoje é errado ser direito. Hoje é errado falar a verdade. Você tem que saber contornar. Tudo é relativo. É verdade para você, para mim não é. E é relativo. E esse relativismo nos leva a ter que aceitar que isso aqui é a verdade absoluta. É por isso que eu, como pastor, sempre falo para vocês, a Bíblia diz, Jesus falou, está escrito, amém? Não tem discussão, não aceito. Então tá bom, fala com ele. Se acerta com ele, porque não é a minha opinião, eu não acho. Eu não acho. É o que a Bíblia diz. Aí você tem a convicção também, o pastor falou, mas ele falou que a Bíblia diz, então você fica tranquilo, que foi você, né? Quando a liberalidade, os pais hoje, amados, se tornaram reféns das crianças, reféns. E a criança vai tornar-se um adolescente, vai odiar os pais se não derem o que ele quer. Eles acham que é obrigação dos pais, quando na verdade a criança deve ser ensinada desde mais ou menos 2 anos a guardar os brinquedos, com 4 anos já dá para arrumar a cama, mas não, a mamãe tem pressa, deixa que a mamãe faz, vai brincar, deixa que a mamãe faz, vai fazer isso. E às vezes a criança quer fazer, mas as mães não deixam, por quê? Porque vai demorar um pouco mais, não vai ficar do jeito que é das costas que fica. Só que a criança está querendo ser uma criança que vai enfrentar a vida lá na frente sabendo como fazer. Hoje, irmãos, se faltar paz para muitas crianças, eles se perdem, não sabem nem o que fazer, nem sair de casa. Tem aqui professoras aqui que trabalham com criança que eu tenho certeza que ela percebe muita coisa ali nos alunos dela que misericórdia. São crianças cheias de si, empoderadas. Então, uma pessoa empoderada, amados, que está fora do seu lugar, e ela não respeita e desonra a autoridade, ela só é empoderada, mas é desonrada também. Ela perde a sua posição. Eu estava ouvindo uma explicação disso com relação a Adão e Eva. Deus deu autoridade ao homem e deu poder à mulher. E quando a mulher usa esse poder para desfazer do homem, porque a mulher no poder, ela é mais consciente, ela é mais sábia do que o homem, mas como o homem, como autoridade, ele quer ser conduzido, ajustado. Quando a mulher usa a submissão como uma arma, que
o poder que ela tem de convencer o marido, ela vai fazer o marido fazer as coisas pensando que é ele que está fazendo, mas é ela que orientou ele. É ela que deu a ideia. Por quê? Porque ela foi sábia, ela se submeteu, mas ela tem o poder, porque Deus fez ela como ajudadora, auxiliadora, aquela que vai estar junto com o marido, cumprindo os propósitos de Deus. E é interessante que um ajuda o outro. O homem muitas vezes pensa que a autoridade que Deus deu para ele é para humilhar a mulher, é para se sobrepor sobre ela, é para tratá-la com desdém, é para ter o poder total sobre ela. Não. A mulher tem que saber a sua posição de submissão, e se o marido não fizer a dele, Deus vai pegar ele, porque é a palavra. Qual que é o que Deus deu à mulher? Mulheres, sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. E o marido? Ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o marido acha que a mulher não está sendo submissa, é porque muitas vezes ele não está sendo como Cristo amou a igreja. Ele está querendo dominá-la, como usá-la como uma empregada, e usá-la como alguém que tem que fazer tudo para ele. Não, homem não cozinha, homem não mexe com cozinha, isso é coisa de mulher. Oxe, então eu sou minha mulher mesmo, porque eu ajudo ela, eu cozinho, eu faço, eu lavo a louça. Então, Então, na verdade, amados, os conflitos começam a acontecer entre os dois, para depois jogar nos filhos a predileção, o machismo, o feminismo, tudo isso atrapalha o casamento. O machismo fala, o homem se acha todo poderoso, que olha da mulher de cima para baixo. Tem marido que não pode, né? Que a mulher é mais alta, tem que olhar para cima, né? Mas olhar de cima para baixo significa desdenhar, sabe? Olhar com desprezo. E a mulher, muitas vezes, como ela descobre, por exemplo, Eva no jardim, ela tinha poder. Mas ela usa esse poder que ela tinha, porque Satanás, por que Satanás foi nela e não em Adão? Porque ela tinha poder. Adão tinha autoridade. Então, quando Satanás engana Eva, ela comeu e viu que era bom e deu para Adão. Adão, que tinha recebido a ordem de Deus de não comer, Eva sabia disso. Mas ela tinha o poder de decidir. Ela decidiu comer. E ela falou, Adão, pode comer que é bom. E qual foi a conversa de Satanás com Eva? O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Sabe o que é ser igual a Deus? É ter autoridade. A mulher, quando quer ter a autoridade do marido, não quer se submeter. Tem muita gente que fala assim, olha, eu vou falar com o marido. Não adianta falar com o marido não, aquilo lá não é nada, quem manda lá é a mulher. Quem manda lá é a mulher, ela que decide tudo, não é ele não. Você entende? E isso aí traz problemas em casa. Porque, na verdade, a mulher desonrou o marido. Ela se empoderou, hoje está em moda esse negócio de empoderar, né? É empoderada. E isso, o feminismo luta com isso, e os coaches da vida ensinam isso, só que na verdade isso é uma tragédia. Porque a ordem de Deus ela é quebrada. Deus colocou a mulher embaixo do marido, mas com poder. Esse poder, quando eu comparo com o pescoço, o pescoço tem um poder nele aqui, que se ele for de alguma forma prejudicado, machucado, todo o corpo sofre. A cabeça não consegue agir como ela quer livremente, porque o pescoço endureceu. E você fica igual uma múmia. Não é verdade? Agora, quando tudo funciona harmonicamente, você trabalha de uma forma normal.
Então a mulher tem poder, o marido tem autoridade. Quando a mulher usa esse poder para desonrar o marido, ela perde a sua qualidade, ela se torna uma mulher desonrada, uma mulher sem qualidade, perde a bênção de Deus na vida dela. Pois tem mulher que o marido, ele não sabe fazer certas coisas, é ela que resolve. Vai pagar conta, vai resolver problema ele não sabe nada, ele é marido, ele que vai fazer isso, eu faço cuida da casa, tem que cuidar disso, porque ele é nada. E ainda chama ele é um banana, ele não sabe, ele não se vira, ele não se mexe. Quando ela deveria dizer, que bênção, Deus me colocou exatamente no lugar certo, porque se meu marido é desse jeito e eu consigo resolver isso, a casa anda direitinho, a casa anda bem. Na altura, Deus abençoa o marido através da sua vida e através da honra que você dá a ele, Deus abençoa você. E aí então, na sua casa, os seus filhos, eles vão ver e ser ensinados não por palavras, mas por ver as atitudes do casal. Como os filhos vão achar bom um casamento se eles assistem discussões dos pais, um xingando o outro, menosprezando o outro, xingando e muitas vezes falando palavras horríveis? Como os filhos vão ver um casamento? Eu vi uma jovem falando para a mãe que vocês não são um exemplo de casamento para mim. Isso é triste ouvir, né? Isso é triste ouvir. Por quê? Porque não convive bem. E deixa que os filhos vejam as palavras, discussões, desprezos. Se cada um tomar o seu lugar, a mulher deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para guardá-la, cuidá-la, preservá-la. Nossa obrigação do marido. A igreja nunca foi perfeita, foi? Nunca. O noivo, Jesus, é. O marido não, mas o noivo é. E se ele fazia isso com uma igreja perfeita, nós que não somos perfeitos devemos tentar fazer muito mais. Porque Jesus podia cobrar da igreja essa perfeição e exigir dela. Mas não, ele convida a ser perfeito. Então, nesse caso, amados, esse propósito de Deus é para resolver os conflitos familiares. E a lição fala sobre a predileção dos pais para um dos filhos. Então, como Rebeca era estéril, Isaac percebe, como já falamos, ele ora, pede a Deus, ele foi mais sábio do que o pai dele, que o pai dele estava esperando em Deus, mas aceitou uma sugestão de ajudar Deus, né? E acabou trazendo essa consequência que nós já falamos. Agora, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Vamos ler o Salmo 127, quando nós já falamos um pouco sobre ele, do versículo 3 até o versículo 5. Veja o que está escrito aí, amados. Salmo 127. Leia o versículo 3 até o 5, por favor. Então veja que a propósito de Deus com os filhos é uma família forte, que a família é a célula marte da sociedade. E uma família unida e forte, ela vai gerar outras famílias unidas e fortes. Um filho que vê o casal bem equilibrado em casa, ele vai crescer com o sentimento de equilíbrio. Os filhos que crescem no lar, onde há muitas desavenças, discussões, intrigas e desrespeito,
ele vai ter uma distorção da visão de um casamento, e ele vai talvez ser a mesma coisa, porque vai dizer, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu também sou assim. Esse caso que muita gente fala de maldição hereditária, que na verdade, biblicamente, não é certo aceitar maldição hereditária, porque na cruz do Calvário, Jesus quebrou todas as maldições. Ele se fez maldição por nós. E a Bíblia diz que quando aceita Jesus, tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. Então o passado não tem mais influência na nossa vida. Mas muitos, eles acabam aceitando o passado e trazendo consequências para o futuro da sua vida, do seu relacionamento, desculpando-se. Meu pai era assim, eu não consigo ser porque meu pai era, minha mãe era. São escolhas que temos que fazer. Mas depois de Jesus, tudo tem que mudar, tudo tem que se fazer novo. Amém? Então, na verdade, aqui fala de novo do conflito dos filhos que lutavam no seu ventre, depois do favoritismo do casal pelos filhos, depois fala no terceiro tópico, né? O problema da predileção por filhos na família, como Esaú era filho predileto de Isaac. Isaac demonstra fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina lá em Gênesis 25, 23. Vamos ler Gênesis 25, 23? Deus permite que o homem crie normas, regras, ele até abençoa essas regras, padrões, cultura, mas Deus não está preso a isso. Tanto é que aqui no caso de Jacó e Esaú, Deus já tinha invertido lá atrás. Veja o que ele diz aí, 25, 23. Então veja, a cultura era que o menor serviria ao maior. Mas Deus está dizendo que duas nações tinham no ventre de Rebeca. E que o maior serviria ao menor. Então Deus já tinha determinado que o segundo que nascesse seria aquele que iria dominar. Tanto é que Isaac deveria saber e esperar o tempo de Deus para no tempo certo conseguir resolver o problema com Esaú. Esaú não ia aceitar facilmente isso. Mas como Esaú já tinha casado com duas mulheres hititas da região onde ele morava, que era fora do propósito de Deus, ele já tinha um argumento para não dar a bênção e a primogenitura para Esaú, mas ele foi apressado, como ele falou, já estou cego, estou morrendo, eu tenho logo que abençoar logo o meu filho Esaú, para depois já não ficar com problemas de não conseguir fazer isso antes de morrer. E foi aí nessa precipitação que ele causou todo esse problema, e Rebeca não queria que isso acontecesse, porque ela amava Jacó, e ela preparou todo um plano que trouxe essas consequências, né? Então, na verdade, Isaac ele não percebeu que algo superior em relação aos dois filhos, sabe o que é, irmãos? Nós respeitamos a cultura, respeitamos as normas gerais, mas tem coisas que Deus ele estabelece pela sua soberania, o seu poder. Ele muda as coisas. Na nossa vida, Deus mudou todos os projetos que nós tínhamos para estabelecer o seu na nossa vida. Deus permite que nós tenhamos sonhos, projetos de vida, né? Focamos no futuro, queremos melhorar, queremos crescer, queremos ser... Mas Deus tem os seus propósitos e muitas vezes vai contra o nosso ou desfaz o nosso. Mas se eu creio em Deus, eu confio nele e eu sei que o dele é melhor que o meu. E você não vai ter problemas, porque você na hora não entende, mas depois você vai perceber que o de Deus era melhor para a sua vida.
É você que tem que crer e confiar. É nessa hora que falhou aqui. Ele esqueceu, não consultou a Deus. E esse é um grande problema. Rebeca não consultou a Deus, planejou algo que ela sabia, se fosse consultar a Deus, ela falava, não trabalho com engano. Isaac não consultou a Deus, que se ele consultasse Deus, falava, peraí, eu já te dei uma profecia aí, que o menor, ele será maior do que o primeiro servirá ao menor. Então, calma aí, que eu vou resolver isso do meu jeito, mas eles quiseram resolver do jeito deles. Então, Jacó então era o filho predileto. A bênção, na verdade, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino, interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa, sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando com a mulher estrangeira. Rebeca então quis se vingar de Esaú. Falou, não, agora eu vou, já que ele casou com essa... E disse que essas duas mulheres deviam tratar mal Isaac e Rebeca, que a Bíblia diz que elas atormentavam Rebeca. E Rebeca tinha um problema com essas mulheres. Então ela arquitetou o plano para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura, e assim deu instruções precisas a Jacó. Então o plano de Rebeca constituía em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode, vestir no Jacó. Ele deveria levar o assado ao pai, imitar a voz do seu irmão, e toda essa trapaça revelaria a fraqueza do caráter de Rebeca. Matriarca, uma serva de Deus, mas problema de caráter. Irmãos, não é porque a pessoa é escolhida de Deus, porque ela tem assim coisas ou autoridade que Deus dá, nem por isso não tem falhas de caráter. Abraão teve falha de caráter. Ele, para se livrar de morrer, ele entregou a sua esposa, quase foi abusada por homens, porque ele falou que era irmã dela, quando ele foi para o Egito. Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Mas Deus guardou tanto Sara como Rebeca. Porque não era plano de Deus que isso acontecesse. Mas o homem é fraco, ficou com medo, não creu, não confiou em Deus. Mesmo sendo pai da fé, Abraão falhou. Então, se ele, pai da fé, falhou, imagina nós. Então, como vamos fazer? Vamos desanimar? Não. Vamos consultar a Deus. O segredo, a chave, é consultar a Deus. Ele pode interferir nisso. Você está preparado para ouvir o sim de Deus? Claro, sim. Você está preparado para ouvir de Deus o espere? E o não de Deus? Não é verdade? Aí frustra o seu sonho, o seu plano, Deus diz não. Então veja bem, o problema da predileção é a forma melhor de resolver o problema. E muitas vezes os irmãos que estão vendo as coisas acontecer ficam falando, o pastor não fala nada, o pastor deixa, a pessoa está aí, está fazendo as coisas, está lá na frente, está cantando, está orando, está servindo, está fazendo, e o pastor não fala nada. E eu sempre falo assim, eu não morri por ninguém. Eu não sou dono do rebanho. As ovelhas são do Senhor Jesus. Amém. E eu tenho que perguntar para o dono como devo agir com a ovelha. Algumas a gente trata, algumas a gente dá umas varadas, outras a gente passa um bálsamo e outras a gente entrega na mão de Deus. Porque já que não quer aceitar a autoridade do pastor, então Deus está na tua mão, você trata com essa pessoa. E esse tratar de Deus muitas vezes é bem pior do que o pastor, viu? E o pastor, quando entrega na mão de Deus, as coisas acontecem feio mesmo.
sinopse aqui dos dois é, primeiro, a predileção dos filhos é uma das causas dos conflitos na família, guarde isso. Tá? O segundo, o terceiro é, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Os pais têm responsabilidade. E olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendo vocês que perceberam que falharam nisso. Porque eu também falhei. É uma cultura que a gente é criado com ela e tem dificuldade de se... Tem que ser humildade. E essa humildade a gente só consegue quando você começa a buscar Deus. Começa a entrar na presença de Deus. Aí você aceita o jeito de Deus. Porque senão a gente quer resolver conforme o nosso jeito. E aí então, em vez de resolver o problema, cria mais um problema. Cria mais um que o filho fica irritado, fica com raiva, e ele, para se vingar, ele faz coisas erradas, se prejudicando para prejudicar a família, para doer nos pais. Aquilo. Então, se nós tivermos a sabedoria que Deus dá para conversar com os filhos, pedir a eles, fala o que está sentindo, o que você sente. Às vezes vai falar coisas absurdas para você. Você tem que ter paciência para dizer para ele, não é bem assim, sabe? Aí você, como experiente, muitas vezes Deus dá para você um exemplo, coloca uma história que aconteceu, o final dela como foi. É isso aí que acontece. Aí mesmo assim, muitas vezes ele pode querer. Ele pode querer ter a sua própria experiência. E aí então você vai dizer, eu vou orar por você, que Deus te guardar. Então ele quer ser amado, ele quer ser reconhecido. Ele quer ser... Porque os pais, você vai dificuldade dos pais, os filhos sempre serão crianças. Pode casar, mas é meu filhinho. Né? Eu estava com mais de 50 anos, minha mãe, lá no Brasil, mandou farinha, feijão para mim, e falou, leva pro meu filhinho, leva pro meu filhinho. A mulher que trouxe falou assim, quem que é esse filhinho dela que mora no Japão? Eu falei assim, não, pastor, tem, assim, do jeito que ela falou, parece que ela é uma criança. É assim que a gente trata nossos filhos. Muitas vezes a gente trata eles como criança. E eles ficam bravos, porque eles não são mais crianças. Eles querem ser tratados como adulto. Já quer conversar com a gente, né? Alguns até arrebentam para vizinho. Né? Quer falar, quer mostrar que sabe, que conhece. E muitas coisas eles conhecem mais que a gente mesmo. Mas a gente tem que saber tratá-los do jeito de Deus. Para que eles sejam nossos amigos. Não que você seja amigo deles. Você pode até ser amigo, mas amigo pai. Amigo com autoridade. Não amigo que é igualzinho, que pode te tratar igual, né? Mas amigo que saiba respeitar a personalidade do seu filho. Finalizando agora, amados. O que Isaac não esperava que viria pela frente quando ele casou com Rebeca? Que ela era estéril. Naquela época, amados, um homem que descobrisse que a sua esposa era estéril, ele podia até repudiá-la. Dizer assim, eu não quero mais ela como minha esposa, vou casar com outra. Mas Isaac, ele orou, ele teve fé, ele orou, pediu a Deus, Deus, tira essa esterilidade da minha esposa, que ela gere filhos. Ele esperou 20 anos, foi constante na oração, perseverou, confiou em Deus, porque a gente ora e já fala, esteja curado, determino, não adianta determinar, não adianta você dizer, eu declaro, determino, eu decreto.
Quem é você para decretar? Quem é nós para determinar? É Deus que faz isso. Infelizmente tem alguns líderes que ficam determinando, decretando, e não acontece. O decreto não vale nada. Quem decreta é Deus. Quem determina é Deus. A gente tem que ter submisso a isso. O que a presciência de Deus indica? O que é presciência? Saber as coisas antes de acontecer. Alguém pode perguntar, né? Mas se Deus já sabe, por que ele não? Não é isso? Se Deus já sabe, por que Deus não age? Porque Deus quer que nós saibamos a vontade dele. Como a gente sabe a vontade de Deus? Alguém pode me dizer? Você está tomando uma decisão? Como a gente sabe que é a vontade de Deus? Foi falado muito na lição. Eles não consultaram a Deus. Não consultaram a Deus. Então consulte a Deus. Mesmo que pareça que é isso mesmo, esse negócio é bom, está tudo certo, é só entrar, não. Consulte a Deus. Muitas vezes ele vai dizer não, vai dizer sim, ou vai dizer espera. Mas o importante é você consultar a Ele. Aí você não vai errar. O que é a predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziu? Um grande conflito familiar. O que Isaac ignorou? E que plano Rebeca arquitetou? O que Isaac ignorou? As profecias que Deus tinha dado lá atrás. E que Rebeca arquitetou? Plano de engano. Teve que mentir, não teve que mentir? Isaac perguntou ainda, você é Esaú? Sou. Mas a voz é de Jacó. Deixa eu ver o seu braço. Aí ele esticou o braço. Ah, peludo. Pelo de bode, mas era peludo. O pastor, nesse caso, ele é cúmplice, né? Hein? O Jacó é cúmplice, que ele está sabendo e realizou essas coisas. E o pecado dele, como foi? Ele pagou o preço, meu filho. Ele pagou o preço. O Labão, o tio dele, deu umas... Ele foi trabalhar com o tio dele lá, foi enganado, não foi jeito. Mas ele sabendo assim mesmo, É, queria. ele colheu o que ele plantou. Não é verdade? Agora, o que na verdade esse relato bíblico dessa família de Isaac e Rebeca nos ensina? É uma tragédia moral espiritual quando os pais preferem qualquer justiça. E é uma tragédia espiritual e moral quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então, que Deus abençoe os irmãos, que vocês tenham essa sabedoria de saber trabalhar de uma forma correta. Tem muitos jovens hoje revoltados e nem sabem por quê. Às vezes foram escorraçados. Eu já pedi para vários pais e mães, retire as palavras, chame o teu filho, tua filha e retire essas palavras. Você é burro, você não vai dar para nada, você não vai ser nada na vida, você vai ser, sabe? Tira isso. Eu tirei muitas palavras dos nossos filhos, que não muitas vezes na raiva você acaba falando coisas que nunca devia falar. Tira isso. Peça para eles perdão. Peça para eles perdão. Isso vai amenizar os problemas. Porque já a colheita já está acontecendo. Deus abençoe. Abaixe a sua cabeça.
Querido Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agora, Senhor, que esse ensinamento com relação à criação dos nossos filhos, os perigos da predileção por um em detrimento de outro, possa cair por terra na casa dos teus servos e que eles possam, ó Deus, consultar a Ti sempre em qualquer decisão que devem tomar. Que os jovens possam, para ser abençoados, honrar o pai e mãe, para que tenham dias felizes sobre a terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, os jovens que estão aqui hoje, ouçam bem, vocês, crianças e jovens, que já entendem bem. Efésios capítulo 6, ele fala dos testamentos e fala que honrar pai e mãe, independente se os pais são bons ou ruins, você honra eles. A Bíblia permite, diz assim, você terá dias felizes ou prósperos na terra e os dias são prolongados. Os filhos que não honram pai e mãe vai ser infeliz em todas as áreas, no casamento, nas finanças, tudo, no trabalho, e ele vai ter a vida curta, porque os problemas e as situações que geram tantas situações vão gerar doenças físicas também e vai levá-los à morte. Agora, quando o filho honra pai e mãe, Deus promete para ele felicidade, prosperidade e vida longa. Quer ser feliz? Quer ser próspero? Quer ser uma pessoa honrada? Honra pai e mãe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Agora eu vou orar para Deus usar vocês para chegar em casa hoje e conversar com os filhos. Eu fiz isso na nossa Luísa agora, de novo. Nós ficamos assim, pai, precisa mais isso? Já passou. Eu falei assim, não, nunca é tarde para a gente voltar a conversar, para que você veja que os seus pais reconhecem os erros para que vocês não errem igual. E vocês sigam o propósito de Deus, consultem a Deus, dá seus filhos para a igreja, leia a Bíblia com eles, porque vocês vão ter filhos mais felizes. Vocês são hoje abençoados, mas tivemos falhas e temos que mostrar para você que a gente reconhece que temos essas falhas. E foi uma benção, porque foi uma oração gostosa, uma despedida muito boa deles, deixando o coração aberto, alegria e uma paz que o mundo não tem, que só Jesus dá. Pai querido, agora, mais uma vez entramos em Tua presença, só que dessa vez pedindo ao Senhor que coloque no coração dos pais e dos filhos esse sentimento, dos filhos que possam, e não importa as circunstâncias e tudo que eles sofreram, que ele honre seus pais. E que os pais saibam valorizar os seus filhos e também dar a eles, meu Deus, um sentimento de que são gente, são pessoas que podem ser melhores ainda. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento. Amém. Muito obrigado, amados. Pode sentar no banco. Olha, fica de pé aqui, nós vamos orar. Estou brincando de... Muito bonito, né? Vamos lá,